Esse trabalho vai ser representado por Ana Cristina, Maria Eduarda Cardoso e Laís Soeira. Somos da turma 205 do Cruz e Souza e vamos falar sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da fisicoquímica, que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta, a qual os reagentes transformam-se em produtos, e uma inversa, em que os produtos transformam-se em reagentes. Essas reações apresentam a mesma velocidade. Toda reação química possui uma velocidade. No caso das reações reversíveis, a reação direta tem a sua, enquanto a indireta tem a dela. O processo só entrará em equilíbrio químico quando as duas velocidades tornarem-se absolutamente iguais. Condições para a ocorrência de um equilíbrio químico. Conforme exposto, um equilíbrio químico só ocorrerá se a reação for reversível, quando a velocidade da reação direta for igual à da reação inversa, se a reação ocorrer em ambiente fechado, no caso de gases. Exemplos de equilíbrios químicos: equilíbrio gasoso, equilíbrio com participante sólido, equilíbrio químico no sangue. Ficaram curiosos para saber sobre o equilíbrio químico no sangue? Mas antes eu vou falar sobre o equilíbrio gasoso. O equilíbrio gasoso é um caso específico de equilíbrio químico, que ocorre quando o sistema é homogêneo gasoso, ou seja, quando todos os componentes da reação se encontram no estado gasoso. Também pode ser chamado de equilíbrio em termos de pressões parciais. Mas também, além do gasoso, tem os líquidos, aquosos ou sólidos. Então, o pH do sangue do ser humano ele deve ficar entre 7,5 ou 7,45. Uma reação de apenas 0,4 unidade pode ser fatal. No sangue é o seguinte equilíbrio químico: CO2 mais H2OH mais HCO3. Quando alguém numa crise de ansiedade ou de histeria respira de modo ofegante, os pulmões perdem muito CO2. O equilíbrio químico, então, é deslocado para a esquerda, consumindo os íons H+. Isso pode fazer com que o pH suba aproximadamente 7,7 em poucos minutos, que é considerada alcalemia sanguínea. Nesses casos, os médicos podem até dar um calmante para que a respiração volte ao normal, mas quando nem isso funciona, é necessária a intervenção radical, injetar uma solução ácida no sangue do paciente. Qual seria o ácido para usarmos? Sulfúrico? Não. O ácido que se usa é cloreto de amônio. Ao dissolvermos o cloreto de amônio em água, o íon pode ser derivado de uma base fraca. Captura. Os íons OH-, assim, acaba havendo uma sobra de H+ na solução, que se torna ácido. Bom, a consideração final é nosso grupo entrou aqui num consenso e acho que o mais interessante que a gente aprendeu foi sobre o equilíbrio químico no sangue, né? Porque muitos de nós não sabemos realmente como que tudo vai funcionando dentro do nosso corpo e como química está tão presente, né? A gente às vezes acaba achando que química é uma matéria, biologia é outra, matemática é outra, mas na verdade muitas coisas elas englobam uma matéria só. Então, disparadamente, equilíbrio químico no sangue foi o que mais pegou, assim. Foi algo que, quando a gente sentou ali e discutimos sobre as considerações finais, né, o que a gente iria colocar, o que a gente ia concluir no trabalho, foi o que mais ficou claro, sabe? Que mais surpreendeu a gente, na verdade, porque, para falar a verdade, a gente não tinha dimensão que a gente iria aprender isso, que era algo tipo tão simples, mas que a gente não sabia. Então concluímos que esse trabalho foi bem cansativo, né? Ainda mais que a gente fez um pouco às pressas, assim, mas a gente aprendeu sim umas coisas legais, por exemplo, equilíbrio químico no sangue, e não só o equilíbrio químico, como as contas ali, né? Porque provavelmente a gente vai usar lá na frente. Pode não ser para uma coisa, pode não ser numa faculdade, mas como eu falei, engloba. E às vezes a gente sabendo que qual adrenalina, que não é bem adrenalina, qual ácido usar para ajudar uma pessoa. As referências foram tiradas de algumas videoaulas do canal Estude,
e sites Brasil Escola, Brasil UOL e também Descomplica.